Bom dia, companheiros. Bom dia, companheiros. Nós estamos iniciando uma live contra essa PEC desgraça, a 186, que vem retirando direitos e conquistas da classe trabalhadora. Vem matando a nossa população. Nós não podemos permitir que o governo tenha mais essa vitória. Nós precisamos, a partir de então, conscientizar a população para pressionar os deputados a votarem contrário, porque é uma PEC que está tirando recursos do SUS, está acabando com o serviço público, está acabando com a estabilidade, com a tranquilidade, com os sonhos da classe trabalhadora. Eu vou me ater tão só nessas breves palavras e passar para os nossos convidados a estar fazendo esse evento, e nós buscamos fazer esse evento bem amplo. Nós convidamos gente até fora do nosso estado, ainda não chegou, mas pode ser que venha estar nos atendendo aí ao nosso convite. Então, eu vou ficar só aqui nessa fala e vou já estar chamando aqui o companheiro Gil, da cidade do Prata. Foi vereador, infelizmente não foi reeleito, mas é um companheiro atuante, tanto no movimento sindical quanto no movimento partidário. Gil, você está com a palavra. Bom dia, Reginaldo, lhe agradeço pelo convite de participar dessa live. Cumprimento também todas as companheiras aí, na pessoa da companheira Cida. Desejo a ela que faça um ótimo mandato aí, de fato, em favor do povo. Bom dia também para o José Luiz, para a dona Vitória, para a Maria Cardoso, do Sindiúte. Tempos difíceis que nós vivemos, né, companheiros e companheiras? Porque vem com essa PEC aí agora, que é a PEC da destruição de fato, desmonte de fato do funcionalismo público no Brasil, ou seja, tudo aquilo que o Paulo Guedes e a turma do Bolsonaro queria caiu de luva agora, quando a população toda pediu a renda emergencial de volta. Eles aproveitaram e fizeram um pacote da maldade e jogou no colo, como ele falou há algum tempo atrás, o Paulo Guedes, colocou o dinamite na bomba, no colo da classe trabalhadora. Isso é lamentável, os tempos que nós estamos vivenciando. Já aprovado em primeira votação, tanto no Senado quanto na Câmara, hoje vai para a segunda votação, e nós estamos aqui fazendo um debate que eu vejo, da maioria das vezes, de mãos atadas. Essa pandemia também vem e, de uma forma ou de outra, beneficia esse governo genocida, esse governo negacionista, e essa pandemia também está ajudando o Bolsonaro a aprovar esse pacote de maldade. Lamentável a situação que nós estamos vivendo. Uma PEC que proíbe os governantes futuros de apresentar qualquer tipo de projeto que eles não possam apresentar nenhum tipo de políticas para diminuir a desigualdade social. Isso é lamentável, essa situação. Ele está amarrando hoje para daqui a 15 anos, ou seja, o funcionalismo público não vai poder mais ter concurso público. Isso é o desmonte de fato. Só lembrando, vou falar pela nossa categoria de Correios, que nós não temos concurso público desde 2011, que nós viemos com sobrecarga de trabalho, assédio moral só aumentando e tal, e agora vem com essa PEC proibindo que esteja aumento salarial, estamos falando em redução de carga horária, redução de salário, e proibindo de ter concurso público. Isso é muito lamentável. A questão também do fim das promoções, isso aí é uma outra discussão que a gente pode até relevar, mas o que eles estão fazendo de fato é discriminar de fato aqueles que movimentam o Estado brasileiro, que é os serviços públicos de forma geral. A única saída, companheiros, que eu vejo para essa solução é a unidade de fato de todas as categorias. Até porque essa PEC não prejudica só a questão dos servidores públicos federais, e sim toda a União, o Estado e os municípios também vão ter que adequar a essa PEC. Isso é lamentável, porque daqui uns dias vai virar tudo cabide de emprego mesmo. E é isso que eles querem, sucatear para privatizar. Ataque sobre privatizações. Tem funcionários hoje, servidores públicos da nossa empresa
principalmente, que está pedindo demissão porque não aguenta mais a pressão, não aguenta nem... os trabalhadores estão todos adoecendo de fato por causa desse desgoverno que está aí. A gente lamenta muito toda essa situação e dizer que é unidade. Sem unidade de todas as categorias, da saúde, educação, dos carteiros, petroleiros e demais categorias, bancários principalmente, que está na linha de frente aí também, ameaçados todos os dias. Então, assim, nós precisamos de uma unidade de fato, que as centrais sindicais se unam, façam uma unidade única, nós temos que um pouco parar com essas divisões internas, e que o nosso inimigo em comum é o Bolsonaro e a sua cambada que quer destruir o serviço público. Principalmente esse Paulo Guedes, né, que é o inimigo número 1 da classe trabalhadora. Nós temos um governo que infelizmente, ele está fazendo tudo aquilo que ele prometeu em campanha. Infelizmente, ele prometia tudo isso que ele está fazendo agora, ele prometia em campanha. A nossa esperança é que em 2022 a classe trabalhadora acorda de fato e esse debate seja feito amplo com a população, que a população apoie os trabalhadores concursados e não concursados e entendam que esse governo só governa para os ricos, só governa para as elites. E isso não tem perspectiva nenhuma de mudança. Ontem tivemos uma notícia muito boa, de ontem, a questão de rever a situação do presidente Lula. Isso é uma esperança muito grande que nós temos para reverter esse quadro. E logo ontem eles colocam também essa PEC emergencial para votar, já para bater de frente com a classe trabalhadora. É isso que eu gostaria de falar. Mais uma vez, eu agradeço muito pelo convite. Nós estamos aqui no campo de batalha, na luta, sempre em favor da classe trabalhadora. E outra coisa que eu quero chamar a atenção, nós temos que começar a fazer essa discussão a nível de Estado e a nível federal. Não adianta mais, infelizmente, a gente tem que ser sincero nisso. Não adianta mais nós ficarmos com o debate só entre os sindicatos e no meio dos trabalhadores. Temos que começar a eleger representação da classe trabalhadores, tanto nas Assembleias Legislativas quanto nas câmaras federais. E o ano 2022 é um ano atípico que a gente precisa colocar nomes de trabalhadores que vai representar trabalhadores de fato lá. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Muito obrigado, Gil. Vamos passar a palavra agora para a companheira Raimunda. Nossa, já... Acho que teria um tempo maior aqui. Bom dia a todos, né? Quero cumprimentar aqui o Gil, o José Luiz, né? O Reginaldo, a Vitória, né? Companheira de luta, e a Cida. E parabenizá-la, né, Cida, pela vitória nas últimas eleições, que a gente não encontrou mais. Na verdade, o que o Gil falou, né? Ele já fez uma análise bem completa da situação. E, na verdade, o que a gente está vendo com essa PEC é aquilo que foi colocado naquela reunião, fatídica reunião, que o ministro do Meio Ambiente, né, usou aquela expressão passar a boiada. E nesse passar a boiada, o que a gente tem visto? São ações que retardam, né, que atrasam a questão da vacinação e aceleração dessas medidas, desses projetos que atacam os trabalhadores. E a bola da vez agora, o servidor público, né, os serviços públicos. E tudo isso, como o Gil já colocou, com a ideia da questão de acelerar a privatização e acabar com o serviço público. Como que ele acaba com o serviço público? A primeira coisa é a questão do congelamento. Na verdade, ele já começou esse ataque com aquele congelamento por 20 anos, né, dos recursos da educação e da saúde. Ali começou o ataque. E agora, com essa PEC,
ele quer aprofundar, acabar com o concurso público, acabar realmente com o serviço público e privatizar, entregar o Estado para a iniciativa privada. Porque no neoliberalismo seria a questão da diminuição do Estado. Na verdade, o que eles querem agora é Estado zero, né? É liquidar realmente o Estado nessa questão aí. Tá? Então, é só isso que eu tenho para falar, porque eu tenho certeza que virão aí falas melhores, né? Com mais subsídio para estar discutindo sobre essa questão. Mas isso aí começou lá com a emenda 95, e naquela reunião ali é que estava realmente, que foi realmente o que foi colocado. Passar a boiada é isso, é passar o rodo em todo serviço público, é privatizar tudo, acabar com o Estado. Obrigada, passo a palavra. Concluiu, Raimunda? Então, agora nós agradecemos a sua intervenção, Raimunda. Vamos passar para o Zé Luiz, depois para a Vicky, depois para a Cida. Tá bom? Zé Luiz. Me dá só uma informação. Eu falo e saio da sala como que é? O que o Glória falou no início. Isso. Depois, aí você acompanha pelo chat, para a gente colocar mais gente que está à espera, tá bom? Tá certo. Bom, pessoal, bom dia, Cida, nossa vereadora, bom dia, Vicky, companheira revolucionária, sindicalista de Juiz de Fora, bom dia, França, bom dia, Reginaldo, bom dia, Raimundo, bom dia, Gil, bom dia, Groia, bom dia a todos e todas que estão presentes. Se eu esqueci de algum, tá? De algum companheiro, alguma companheira, sintam-se cumprimentados. Pessoal, eu penso o seguinte, nós da CTB temos entendimento de que essa PEC, a PEC 186, a reforma trabalhista, que é a continuidade daquele projeto do Temer de reforma trabalhista. Como não conseguiram acabar com o servidor público naquela ocasião, a tentativa vem agora para acabar com o servidor público. Só que não acaba com o servidor público. Eles querem acabar com o serviço público. Uma conquista do povo de há muito tempo, uma atividade nobre, atividade do serviço público. Em países como o Brasil, que ainda não tem as condições necessárias para que as pessoas possam sobreviver com dignidade durante o trabalho e após a aposentadoria, o serviço público é necessário. Os servidores públicos são necessários. Portanto, nós não podemos permitir que essa reforma venha acabar com mais uma categoria, com mais um conjunto de categorias. São muitas categorias, né? Estamos vendo agora aí durante a pandemia a importância de todos os trabalhadores do serviço público, né? E de categorias que nem eram lembradas, que nem eram pensadas anteriormente. Então, acho que o que nós temos que fazer, e tínhamos que ter feito há mais tempo, ela está enfrentando essa situação para que não chegasse no momento de ter que enfrentar agora essa luta, essa reforma, o ímpeto do governo em querer destruir o serviço público, e a gente não ter condição de fazer o que nós sabemos fazer e onde sabemos fazer. Nós sabemos reagir. A gente resiste e reage. A gente reage porque é necessário reagir. Mas o momento ele não é propício porque onde nós devíamos estar, que é nas ruas, nos gabinetes dos deputados, presencialmente fazendo a luta, a gente tem que fazer ela da forma que nós estamos fazendo aqui agora, que é através de
de mecanismos tecnológicos, e o que, de certa maneira, não amedronta tanto os parlamentares covardes, vendilhões, como aconteceu recentemente na eleição do presidente da Câmara e presidente do Senado. Por falta de presença do povo na rua, foi eleito o presidente da Câmara e o presidente do Senado, duas pessoas que formaram agora o triunvirato, junto com o Bolsonaro, quer dizer, para continuar destruindo o país. Então nós temos que encontrar um formato de luta que não seja apenas pela tecnologia. Nós falamos tanto que precisávamos de aprender a fazer a luta pelas redes sociais, só que eu particularmente penso que as redes sociais não têm tanto esse poder que a gente pensava que tinha quando da eleição do Bolsonaro, que na verdade não foi uma eleição só pelas redes sociais, teve outros mecanismos que elegeu o Bolsonaro. Então, a luta presencial que é importante. E é dessa maneira que nós vamos ter que encontrar uma saída, porque o que mais nós precisamos agora é de encontrar saída para poder resistir e reagir para que essa PEC não passe. Essa é a posição, a opinião da CDB. Concluiu, Zé? Concluí. Concluiu? Olha, gente, então eu te agradeço, o Zé Luiz. O Zé Luiz é um grande companheiro, está sempre aí na atividade. Vicky, deixa eu te pedir desculpa, mas me orientar aqui que a Cida tem um compromisso para fazer agora. Então a gente vai inverter e a Cida vai falar primeiro, tá, Cida? Depois você fala, depois o França. Beleza. Então, primeiro, bom dia a todos e todas, né? Aí a Vicky, a companheira Vicky, os meus companheiros aí da luta. Eu começaria a minha fala a dizer para vocês que nós estamos vivendo assim um desmonte de tudo, né? Uma coisa absurda. Eu diria que a cada dia a gente deita e levanta com uma notícia, né, de desmonte que esse governo tem implementado sobre a classe trabalhadora. A gente poderia ficar aqui horas discutindo, porque é infinito, né? Se a gente pegar e fazer um levantamento, aliás, a PEC 186 é consequência da emenda constitucional 95 que foi aprovada no governo de Michel Temer, né? O golpista, é importante a gente dizer isso, né? Porque a população precisa, né, ter essa certeza. E aí, essa PEC nada mais é do que a PEC que a gente pode dar o nome dos banqueiros, né? Por quê? Porque ela congela gastos, ela congela salários de todos os servidores em todas as esferas. Como bem disse aqui anteriormente outros, não é congelar só salários. Ela tem, assim, se eu tiver tempo, eu gostaria de dizer o que traz no seu bojo, né, dessa PEC, porque ela é grave. E a gente precisa mobilizar a população para que ela tenha conhecimento do que significa. Então, o governo de Bolsonaro, para não furar o teto de gastos, que é a emenda constitucional 95, que ele destina bilhões para os rentistas, para os empresários e para os banqueiros, o que ele faz? Ele faz uma chantagem. A verdade tem que ser dita dessa forma. Uma chantagem porque ele fala que para aprovar o auxílio emergencial, que não é para todos, é bom dizer isso, são 4 prestações de R$250, não é nem os R$600 que o ano passado foi aprovado, que digo de passagem, que não deveria nem ser isso, deveria ser muito mais, porque a classe trabalhadora nós temos uma parcela enorme de 14 milhões de pessoas desempregadas, somando-se 40 milhões de pessoas desocupadas no nosso país.
Então, assim, ele está fazendo uma chantagem, né? Porque ele coloca a PEC 186, Bolsonaro e Guedes, em troca, né, de aprovar o auxílio emergencial. Olha, veja bem, os números dizem 44 milhões para o auxílio emergencial e sai 150 bilhões, 44 bilhões para o auxílio emergencial e sai 150 bilhões dos salários. Então, veja bem como é que essa conta feita por eles, ela por isso que eu disse, é chantagem, porque ele quer pagar, investir, destinar para os grandes banqueiros, né, os rentistas, empresários nesse país. E veja, foi aprovado no Senado com 62 votos a 14. Foi aprovado essa madrugada no Congresso. Está indo hoje, começando agora às 9 horas da manhã, a discussão. Né? E provavelmente o PT apresentou uma emenda que foi derrotada e provavelmente vai continuar, né? E vai ser aprovado. E o que ela diz? Ora, os estados, né, os municípios que atingirem, né, a despesa e receita que supere os 85%, esses municípios e estados estão impedidos de fazer qualquer coisa, ele não está autorizado a fazer em absolutamente nada. E isso, gente, hoje, do jeito que ele está, nós já temos 14 estados impedidos, entre eles o nosso Minas Gerais. É importante a gente dizer isso, né, para a população saber. Porque, bem como disse aqui, é um desmonte dos serviços públicos, né, dos serviços públicos no nosso país. Então, ele vai... O que traz nisso, gente? Ora, bolas... Né? A proposta dele, né, quando ele coloca para os estados e municípios né, essa emenda constitucional aí, né, para não furar o teto de gastos, ele vai impedir, por exemplo, gente, investimento no SUS. Olha, no momento de pandemia que nós estamos vivendo, que ninguém sabe aonde vai parar isso, porque não tem vacina para todos, porque o governo não se organizou para isso. Né? Ele poderia ter feito isso lá em agosto, as denúncias estão colocadas aí para nós. Então, não vai ter novos leitos nas UTIs, né, para combater a Covid-19, né? A cepa que está aí, que todo mundo está falando que ela está em crescente, as variantes dela, né? Nem mesmo com a vacina, talvez a gente tenha aí um período longo ainda, né, de pessoas com menos infecção, mas sim grave. Então, gente, é muito sério, é muito grave. Nós tínhamos que estar na rua. Sabe por quê? Porque a população está na rua, o trabalhador está na rua, o trabalhador está lá desesperado, com alguns lugares, com os protocolos, com as condições, mas na sua maioria não, entendeu? Então, assim, é muito sério, e é isso que a minha companheira aqui falou. O Salles disse, vamos passar a boiada. Eles estão passando a boiada, tudo que tem direito, né, para que as coisas aconteçam tal como está acontecendo aí. Então, olha só, o que os estados, qual que é a munição que eles estão, caso os gatilhos sejam acionados, os efeitos são graves, eu vou colocar aqui. Os salários dos servidores e servidoras já estão congelados. Nós já estamos com ele congelado, tá, gente? Mas isso somar-se-ia também ao congelamento das promoções e progressões. Passam a ser vedadas ou suspensas com o acionamento dos gatilhos as seguintes ações. Eu vou ler aqui bem rapidinho. Concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Aqui entra o processo, né, de terceirização, aqui vai entrar o não concurso,
alteração da estrutura de carreira que implica aumento das despesas, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título. Quem vai perder? Serviço público. Aí é isso que está acontecendo, um esgotamento profundo de quem está na linha de frente na saúde, né? Que é o que tem. Nós não temos médico, nós não temos condições. Por quê? Porque além de fazer toda essa maldade, o governo ainda tira do Brasil os mais médicos, que talvez nesse momento de linha de frente poderia estar ajudando. Não seria solução, mas seria uma ajuda. Admissão ou contratação de pessoal a qualquer título. Não pode. Não pode, mais ou menos. Porque vai começar os empregos, né? Os cargos de cabide, porque as pessoas vão começar a indicar. As OS vão começar a atacar nessa situação do serviço público, que é grave. A gente tem visto muitas OS num processo de corrupção enorme. Realização de concurso público. Está impedido, gente. Está impedido. Criação ou majoração de auxílios, vantagem, bônus, abonos, verba de representação, benefício de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório. Criação de despesas obrigatórias. Então, se o governo, o Estado, o município precisar de criar uma despesa para aumentar as UTIs, por exemplo, ou aumentar os leitos em hospitais, porque nós estamos tratando da Covid, mas nós temos outras, né, doenças que abatem na população, ela não vai poder. Adoção de medidas que implique reajuste de despesas obrigatórias acima da variação da inflação. Criação de expansão de programas de linha de financiamento, bem como remissão, renegociação, refinanciamento e por aí afora, né? Concessão, ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, progressão e de promoção funcional na carreira de agentes públicos, quanto o respectivo interstício se encerrar no exercício financeiro. Então, gente, eu diria que é mais um ataque profundo, e aqui eu quero registrar quem está nos ouvindo. Quando a gente faz esse debate aqui, pode parecer que nós estamos aqui nos defendendo, porque sou servidora pública, professora, não é. A população tem que estar atenta. Ela vai ser nós seremos os mais sacrificados, porque é um desmonte dos serviços públicos, da saúde, da educação e da assistência nesse nosso país. Então, eu queria deixar esse recado. Eu acho que nós temos muita luta para fazer, não tem condições da gente continuar. Eu penso, sabe, Reginaldo, meu companheiro, que eu estou vendo que está aí direto na rua, com várias questões, eu acho que nós temos que tomar as ruas, nós temos que fazer esse enfrentamento, porque senão, ou nós vamos morrer da Covid, ou nós iremos morrer, né, de fome nesse país, porque é grave a situação. Basta a gente olhar no entorno da nossa cidade, que nós vamos ver as condições que a população hoje tem. Então, vou parar por aqui. Acho que eu falei meus 10 minutos. A professora fala demais, né, Victória? Então, vou parar por aqui, deixar meu grande abraço, agradecer a iniciativa aí da CUT Regional, e vamos para a luta. E vamos encarar essa, porque essa tem que ser nossa, e temos que fazer todo o movimento. Hoje é um dia de pressão, né, junto aos deputados. Então, vamos dar condições para isso, mas eu acho que nós temos que retomar a luta, a rua, com todos os cuidados, mas nós precisamos estar nas ruas. Quero deixar um abraço a todos, estou saindo, porque essa é a regra, tá bom, pessoal? Tá. Tchau, tchau. Muito obrigado, Cida, e vamos passar para a Vitória e depois para o França. Bom dia aí, companheiras e companheiros. Agradecer aí pelo convite, parabenizar a CUT Regional aí do Rio Grande do Norte pela iniciativa dessa atividade. Eu estou falando aqui em nome da CSP com Lutas. Na verdade, deveria ser o nosso companheiro Alessandro. Eu não sei se todos e todas têm conhecimento. Ele precisou passar uns 10 dias atrás com uma cirurgia de emergência no intestino. Está bem, está se recuperando bem, mas por hora está no processo de recuperação, vai ficar de molho um tempinho bom aí. Fisicamente, tão cedo nós não vamos ter nosso companheiro presente, mas daqui a pouco ele pode
voltaram a participar das atividades remotas como essa que está aqui. Bem, algum companheiro, acho que foi o Zé Luiz, né, me caracterizou aí de revolucionário, então eu vou fazer jus a essa caracterização que o Zé Luiz me deu aí, e dizer, companheirada, que esse ataque, mais esse ataque, né, que o governo Bolsonaro está fazendo, e que bem disse aí a Cida, e bem disse também a Raimunda, que já começou lá para trás, né, com a PEC da morte lá, né, com a emenda constitucional 95, com o teto dos gastos e tal, e vem de processos anteriores de ataque à classe trabalhadora. Mais esse ataque, ele é consequência e uma necessidade da burguesia por conta de uma crise econômica, de mais uma crise econômica mundial iniciada em 2008, né, e que ainda não estava no horizonte o seu final, e veio a crise sanitária, que também é uma consequência de todo o processo da economia capitalista, do modo de produção capitalista, modo de consumo capitalista, enfim, veio a crise sanitária e vem aprofundando a crise econômica, né? Então, é consequência e uma necessidade da burguesia nos atacar a classe trabalhadora, retirar direitos, né, privatizar, enfim, e julgar todo o gasto, né, que é feito com o serviço público, com os setores essenciais da população, porque precisa manter o compromisso com o pagamento dos juros aos banqueiros, com os rentistas e tudo mais. Então, é um processo do sistema capitalista, né? Então, nós temos que fazer a luta cotidiana e diária, nós estamos aqui discutindo uma luta contra essa PEC 186, mas é muito importante nós compreendermos que nós precisamos fazer uma luta contra o capitalismo, essencialmente contra o capitalismo, pela construção de uma outra sociedade, de outro modelo, porque a dinâmica é essa, né? E quanto mais o capitalismo se aprofunda, quanto mais ele se degenera, quanto mais ele vai né? Quanto menos ele vai dando conta do que ele prometeu para a classe trabalhadora, que era melhorar a vida da classe trabalhadora, mais ele nos ataca, mais nós vamos ficando nessa situação, enfim. Eu acho muito importante também, eu quero saudar aqui essa unidade, né, que nós estamos aqui a CSP com Lutas, a CUT, a CTB, companheiras do PT, eu sou militante do PSTU, né, hoje eu estou aqui falando pela CSP, mas eu sou uma militante do PSTU, e aí acho que é muito importante, porque é de fundamental importância essa unidade. Nós não vamos conseguir derrubar nada, absolutamente nada, se nós não construirmos uma unidade, né? Vemos o que nos unifica na luta da classe trabalhadora. Então, construir uma frente de luta, uma unidade de ação contra os ataques desse governo, de qualquer outro governo que venha. Essa unidade de ação é extremamente importante para a defesa dos interesses da classe trabalhadora, né? Essa PEC 186 nada mais é do que um aprofundamento do ajuste fiscal, né? Já iniciado, inclusive, nos governos do PT, com ajuste fiscal, nos governos da Dilma, por exemplo, que se intensificou e muito, né, com os governos no Temer, e o Bolsonaro, a despeito da maioria da burguesia não querer a candidatura dele, né, por ele ser o que ele é, né, mas no plano da economia se unifica todo em torno do governo, uma vez eleito, se unifica todo em torno do governo para que a pauta econômica seja aprovada, né? É o que a gente vê aí no Senado, né? É o que a gente vê no STF, no Judiciário como um todo, é o que a gente vê na mídia, né? Todo unificado, né? Combate, critica a pauta conservadora do Bolsonaro, as bobagens que ele fala, enfim, seu comportamento completamente inadequado para um presidente da República, mas se unifica em torno de um projeto econômico que interessa à burguesia. Então, a PEC 186 nada mais é do que isso. Porque, como disse a Cida, tem uma chantagem, né? Uma chantagem aí, para poder dar um novo auxílio emergencial à população extremamente necessitada, é preciso a PEC emergencial 186, é preciso economizar, é preciso fazer economia em algum setor, senão não tem condição de dar o auxílio emergencial miserável de R$250. E esse enxugamento, esse ajuste, vai ser feito em cima dos servidores públicos e, mais perverso ainda, em cima do serviço público, né? Vai diminuir
os gastos com saúde, educação, enfim. Então, está tirando da própria população, dos próprios setores mais empobrecidos da população, para dar uma miséria do auxílio emergencial que o Bolsonaro vai querer utilizar no seu processo aí de reeleição, né? Porque não era necessário ter uma PEC para fazer o auxílio emergencial. Bastava uma medida provisória. Soltava uma medida provisória e obviamente, que teria o apoio, né, do Senado, e aí o auxílio emergencial estaria aprovado. Aliás, várias emendas que foram colocadas por parlamentares aí da esquerda, para que fosse definido apenas o auxílio emergencial nesse debate que está ocorrendo agora, elas foram rejeitadas, porque não é o auxílio emergencial que é o centro da PEC 186. O centro da PEC 186, o aprofundamento do ajuste fiscal, é garantir que não vai ter gastos para cima do teto, né, lá da emenda constitucional 95, é garantir de que a miséria que vai ser dada à população não extrapole os gastos que possa, de alguma forma, aí, ameaçar o equilíbrio fiscal, que nada mais é do que pagar os juros aos banqueiros, né? Então, essa PEC é de uma perversidade assim, enorme, porque ainda joga, né, a classe trabalhadora contra os servidores públicos, de uma forma completamente perversa e cruel, e já há muito tempo, de muitos governos, que já se veem, né, desconstruindo e atacando muito o servidor público como aquele que trabalha pouco e ganha muito, né, e tem muitos privilégios. E essa PEC, ela aprofunda isso, é uma chantagem. E, bom, de alguma forma, companheirada, a gente não tem conseguido dar as respostas, né, bem concretas e bem ajustadas em relação a isso, né? Essa PEC foi aprovada aí nessa madrugada, e, né, sempre quando é aprovada de madrugada, a gente sabe que lá vem para cima de nós, né, para cima da classe trabalhadora, e acho não, né, nós estamos aqui debatendo isso e tal, a importância da gente intensificar, a partir de hoje, uma campanha, né, do jeito que der para fazer, nas redes sociais, né, setores que vão para a rua, nas redes sociais, para que a gente possa pressionar os deputados, né, que agora está na Câmara, mas o Arthur Lira já disse que vai ser o rito, né, vai ser o rito intenso, eles vão dar um jeito de não cumprir aquele rito, né, que demora um pouco mais para ser aprovado, para aprovar em ritmo de emergência, mas intensificar a partir de hoje para, né, nós tentarmos ver se a Câmara Federal, né, não aprova a PEC e aprova apenas a questão do auxílio emergencial, que todos nós defendemos. Aliás, nós defendemos o auxílio emergencial de, no mínimo, um salário mínimo, né, que é o mínimo nesse país, para que se possa viver com alguma dignidade, né? Aquele auxílio emergencial de R$600 que o Bolsonaro, aliás, não queria, evitou que a classe trabalhadora, né, milhões e milhões e milhões de trabalhadores, morressem de fome ou fossem despejados durante esse primeiro período da pandemia, né? Esses R$250 agora, mal vai dar para não deixar morrer de fome, porque não dá para fazer nada mais do que isso, até porque no último período o aumento da cesta básica foi assim exponencial, né? E quanto mais aumenta, por exemplo, os combustíveis, mais aumenta o preço dos alimentos, e o combustível teve o 6º aumento ontem por conta aí da política de PPI, né? Do reajuste aí do combustível atrelado ao preço do dólar, enfim, internacional, o preço do barril internacionalmente, o dólar. E aí, a classe trabalhadora, o que a gente tem de prognóstico para a classe trabalhadora? É o aprofundamento da pobreza, da miséria da classe, uma piora das condições de vida assim, muito grande, porque, além do mais, ainda tem a questão da pandemia, né? A classe trabalhadora está entre morrer de fome ou morrer de pandemia. Morrer de Covid-19, é isso que está colocado para a classe trabalhadora, uma verdadeira, sendo verdadeiramente empurrado para uma, né? Ou de fome ou pela pandemia. Nesse sentido, companheirada, o meu tempo aí já deve estar se esgotando aí, eu não vi o tempo marcado, mas é importante, a partir de hoje, a gente, né, fortalecer essa unidade cada vez mais, né? É uma pena não estar aqui outras centrais, eu não sei se ainda vão entrar aí, mas fortalecer, ampliar cada vez mais essa unidade em torno dessa luta, né, neste momento contra a PEC 186,
e aí, a partir de hoje, intensificar para ver se na Câmara Federal eles fazem o que tem que fazer, que é apenas aprovar o auxílio emergencial nessa PEC, e ainda mais, um auxílio emergencial que não seja nesse valor miserável. É um assinte, né? É uma humilhação para a classe trabalhadora. Um senador da República compraram uma mansão de 6 milhões de reais, e esse mesmo senador, né, botar um auxílio emergencial de R$250 para milhões e milhões e milhões de trabalhadores no nosso país. E aí, companheirada, nós temos aí a CSP com Luta se reuniu nesse último semana, a coordenação nacional, né, de 3 em 3 meses, a coordenação nacional da CSP com Luta se reúne, elege delegados pelo Brasil inteiro. Nós tivemos uma reunião esse final de semana da coordenação nacional, sexta e sábado. Fizemos um bom debate da conjuntura, aprofundado da conjuntura, e nós aprovamos impulsionar um calendário de atividades que já está aí, né, aprovado por setores da classe trabalhadora. A FONASEF, a dos servidores públicos, em função da reforma administrativa dessa PEC 186, já aprovou um calendário de lutas, né, que vai aí do dia 15 até o dia 24 de março. O dia 24 de março é muito importante que ele seja transformado num dia nacional de lutas, paralisações, manifestações, se possível, um dia nacional de greve da classe trabalhadora, que é isso que nós estamos precisando nesse país, né? Um aprofundamento da luta da classe, da participação da classe, no enfrentamento a esse governo, esses ataques que esse governo está fazendo. Nós tivemos o 8 de março, bastante importante, no Brasil inteiro. A mulherada, né, trabalhadora, se manifestou no Brasil inteiro, né, pela vida, em defesa da vida, pela vacina para toda a população já, pelo auxílio emergencial digno de pelo menos um salário mínimo, né, fora Bolsonaro e Mourão. Amanhã, dia 14, tenho aí os 3 anos da morte da nossa companheira, do assassinato da companheira Marielle Franco, então deve ser um dia também importante de luta de todos nós, e impulsionar, fortalecer esse calendário de lutas aprovado pela FONASEF, que vai até o dia 24 de março, para a gente culminar no dia 24 de março, num forte dia de luta nesse país, contra esse governo, contra os ataques desse governo, né? Ver se a gente fecha essa porteira aí dessa boiada que está passando aí pela pandemia. E mais para frente um pouquinho, nós temos o 1º de maio, né? Um dia histórico, um dia tradicional de luta da nossa classe, que nós precisamos também fazer unificadamente, né, atividades nesse dia, unificar um calendário aí de toda a classe trabalhadora, as organizações que representam a classe trabalhadora. Só para encerrar, né, gente? E é muito importante também nós denunciarmos para a classe trabalhadora. Não é falta de dinheiro. Dinheiro tem. Auditoria Cidadã da Dívida, todos nós aqui acompanhamos, né? A Maria Lúcia Fatorelli é uma incansável denunciadora disso. O governo tem 5 trilhões em caixa, né? De diversos, não vou falar aqui dos setores que tem esse dinheiro para a gente não perder tempo, mas tem 5 trilhões em caixa. Quando é que nós vamos taxar os mais ricos desse país? Né? Quando é que nós vamos suspender o pagamento dos juros da dívida? Se suspendesse o pagamento dos juros da dívida dos banqueiros, em alguns meses, nós daríamos auxílio emergencial de muito mais do que o salário mínimo para todos que estão desempregados, enquanto durasse a pandemia, por muito mais do que 4 meses. Então, também é muito importante dizer para a classe trabalhadora, não é falta de dinheiro, né? É um ataque brutal mesmo, para tirar de nós, para continuar repassando para a burguesia, para os mais ricos desse país. E aí, bom, para encerrar, agradecer, então, o convite aqui da CUT regional, parabenizar pela atividade, saudar aí os companheiros, todos os companheiros que estão lutando, os companheiros e companheiras dos Correios que fizeram uma grande luta, né, ano passado contra a privatização, foi uma greve que culminou, né, o STF, o Judiciário, fortaleceu o ataque do governo sobre a categoria, eu acredito que saiu fortalecida, porque fiz uma greve belíssima, uma greve muito importante para a trabalhadora, uma denúncia muito forte, saudar os companheiros que estão aí, e a todos os outros companheiros e companheiras dessa sala. E a CSP com Lutas se coloca aí, ao lado das outras centrais sindicais, das organizações de trabalhadores, para nós impulsionarmos essa jornada de luta aí, fazendo o dia 24 um grande dia de luta, e estar ao lado da classe trabalhadora, pelo fora Bolsonaro e Mourão. Não podemos esperar até 2022, companheirada. Nós não vamos conseguir derrotar esses ataques do governo Bolsonaro e Mourão, se nós não derrubarmos esse governo agora. Já. Fora Bolsonaro e Mourão.
Vacina para todos, auxílio emergencial para a nossa classe não morrer de fome. Muito obrigado, Vicky, pelas suas palavras. Agora a gente vai passar para o Geraldo França, que é também do Sintec JFS, Sindicato dos Trabalhadores do Correio, e depois para o Francisco Carlos da Silva, lá do Sincerto, tá bom? França. Bom dia para todos. Essa grande live aqui da Central Regional. França, a gente está com um probleminha no seu áudio. Está muito baixo. Está muito baixo. Enquanto dá um help ali, ô Reginaldo, dá um teste lá na configuração, que eu acho que está com problema. Ou o seu microfone para ele, talvez. Pode ser. Bom dia. Melhorou? Aí, ficou melhor. Bem melhor. Tá. Isso. Bom dia para todos os companheiros nessa grande live aí, contra essa maldita PEC 186. E nós estamos aqui discutindo, e essa discussão ela tem que ser levada realmente para as ruas, para a população. Essa PEC 186, como a Cida falou muito bem, ela é irmã ou prima da emenda constitucional 95, né? Que está continuando os desmandos contra a classe trabalhadora, né? Do jeito que está indo aí para essa PEC 186, aqui está dizendo que vai ter reajuste de salário em 2036, né? Ela acrescenta suspensão de progressão e promoção aos gatilhos, né? Criado pela Emenda Constitucional 95/2016. E esse governo, assim como veio a PEC 936, 925, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, emendando o Temer com Bolsonaro, tudo isso é contra os trabalhadores, tudo isso é contra nós. O desmonte do SUS, e nós estamos vendo aí agora a importância do SUS, a importância de salvar vidas, né? Até então esse governo estava destruindo, em vez de destruindo, acompanhando o que o governo Temer vem fazendo. Então, nós, do movimento sindical, da classe trabalhadora, temos que discutir e ter encaminhamentos, porque o tempo está passando. A situação está ficando difícil. Nesse governo genocida que passa tudo, é muito complicado. Nós já não temos mais, talvez, aonde que recorrer se ficarmos parados na inércia. Nós temos força, sim, e vamos seguir em frente. Na questão das estatais, para vocês entenderem, a nossa empresa brasileira de Correios e Telecos já está lá com um projeto, né, de privatização 591, que já está lá na Câmara. O presidente Bolsonaro foi pessoalmente levar esse projeto 591 lá na Câmara para a privatização dos Correios, que está em grande passo. Nós estamos participando, eu e o presidente do sindicato aqui do comitê contra a privatização dos Correios, a nível nacional, e também a gente está promovendo várias situações contra essa privatização, né? Vários implementos nas mídias, redes sociais, fazer outdoor, tudo que for possível para liberar toda essa situação covarde que esse governo faz contra os Correios, né? Nós estamos tendo um PDI agora, nesse PDI está saindo 12.740 funcionários, um PDI que é muito ruim para os aposentados, né? Tem perdas de direitos, e logo em março também haverá mais um PDI, e nós estamos saindo de 128 mil, caímos para 99 mil, e como o presidente do sindicato aqui sempre fala,
vamos chegar ao patamar de 70 mil trabalhadores. 70 mil trabalhadores. Então, tudo é um continuismo contra o ataque formal contra o servidor público. Eu estou vendo aqui, na PEC 186, vale destacar a estagnação salarial atinge igualmente aposentados, pensionistas e servidores que estiveram nos padrões iniciais de carreira. Para os aposentados, não vai ter aumento. Para os mais novos no serviço público, vai ser contra as progressões. Vão ser estagnadas. Olha a situação dos aposentados hoje. Como é que pode uma coisa dessa? E eu acompanhei muito a fala da Cida. Se o governo tem trilhões guardados, se ele vai gastar X bilhões com o auxílio emergencial, mas vai retirar 3, 4, 5X bilhões dos salários. Então, um jogo. Mas é um jogo para falar assim, banqueiros, empresários, toma aqui a moeda, a cabeça da população. Não é só dos trabalhadores, não. Porque um trabalhador vem acompanhado de sua cônjuge, de seus 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, então acompanha todo mundo. Aqui, as cabeças da população estão para vocês. Você não vê falar, nunca ouvi falar, eu tenho 64 anos, em prejuízo bancário para esses banqueiros. Várias vezes a CUT, várias vezes a CTB colocou para nós aí os demonstrativos dos lucros astronômicos, absurdos, da parte bancária no país. Aí eu digo mais, ainda bem que o Lula está voltando. Que bom que ele está voltando. Para acabar com essa curriola. Porque eu não entendo outra, no momento, uma frente de esquerda fortíssima e com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para acabar com toda essa podridão governamental. Eu vejo isso aqui porque na nossa categoria só tem ataque. É só ataque contra nós. Nós fizemos um fórum, um ato muito bonito lá em Brasília, onde tinha 4 mil trabalhadores, mais ou menos, 4, 5 mil, e aonde a gente viu o TST ir por um caminho e logo após ter saído fora do ar a audiência, quando voltou o ataque total, aonde por 4-3 perdemos quase que era para tirar 70 cláusulas, ainda conseguimos salvar algumas cláusulas. Isso, retiraram 29 cláusulas, mas cláusulas principais do nosso acordo coletivo. Então, vejam bem, o que nós estamos na nossa pauta aí de enfrentamento. PEC 186, né? Que tira os direitos dos servidores e ataca diretamente o servidor público. Temos as reformas da Previdência e reforma trabalhista, né? Temos, principalmente nessas reformas, o que acontece hoje com a pensão por morte das pensionistas. Dá uma olhada como é que regrediu. É 60%, meu amigo. É 60%. E mais 10% se tiver um filho menor. Se não, chora com 60%. Entendeu? E agora, a partir de 1º de janeiro de 2021, novas situações na pensão, porque até certa idade você tem direito a um tempo, só a partir de 45 anos que ela é vitalícia. Então, o ataque é direto. Então, nós temos que estar unidos, aqui, unidos mesmo, ir na rua, chamar as centrais, aquelas centrais que querem realmente defender o trabalhador, aquelas que têm compromisso, os sindicatos de esquerda que têm compromisso com o trabalhador, como o nosso aqui, Sintec JFA, aonde que representamos 127 cidades da Zona da Mata e vertentes, estamos junto com vocês. Perdemos muita cláusula no nosso acordo, mas nossa identidade jamais perderemos. Continuaremos sempre lutando.
aqui e nós, nesse próximo mandato, estamos vindo oxigenados com jovens para a luta, para continuar esse trabalho. Eu aprovo aqui, Geraldo França, meu voto, vamos passar para a diretoria, mas toda essa live produzida pela Fonte Zona da Mata. Que bom que está fazendo, que está acordando, porque vai chegar um tempo que não vai ter como acordar, não. Ah, você viu o que aconteceu? Votou, não votou de madrugada, não, votou meio-dia. Ah, mas vocês viram que ia votar. Ah, nós não fizemos nada. Igual no caso aí da prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nós do movimento sindical, nós de esquerda, nunca aceitamos isso. Lutamos até o final. Quantas vezes fizemos atos nas ruas, quantas vezes fomos aos bancários, nunca, sempre fomos em cima da defesa. E hoje está tendo o resultado aí. É importante, gente, é importante nos prepararmos para 2022. Não vai ser fácil. Esse governo vem tratorando para cima da gente. Não tem vida boa, não. É luta mesmo. Então, fora essa 186, fora a reforma trabalhista, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a lei da terceirização, que liberou por completo a terceirização, aí dificultando o trabalhador com a carteira assinada. Fora isso também, vamos em frente, uma boa final de live, e fiquei muito feliz de rever os grandes companheiros aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Geraldo França. Agora o próximo inscrito aqui vai ser o Francisco Carlos da Silva e depois o Vanilson. E o Groia, o Emerson do Rio, também é um representante nosso, do movimento sindical, está lutando numa eleição lá no Rio, ele está na sala de espera também para ser adicionado, tá? Francisco Carlos, depois Vanilson e depois o Emerson. Bom dia a todos os companheiros. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E eu quero chamar a atenção que o Sincerpo apoia aí todos vocês aí nas demandas aí contra a PEC 86 e tudo que penaliza o trabalhador. E eu chamo a atenção que ocorreu em 2018 os fake news, né? Essas mensagens aí, e agora, desde quando o Fachin deu a liberdade, a absolvição do Lula, já começou de novo os fake news. E a gente está nesse momento aí de lockdown, a gente não pode ir às ruas, mas tão logo podemos ir, que nós fazemos ações. Eu estou com saudade ali de passar no Parque Alto e não ver mais as bancas ali distribuindo aí os panfletos, né? E a gente ir para as ruas. A rede social tem muito alcance também. Nós teremos as nossas atividades no Sincerpo. Também, sexta-feira, nós teremos reunião e nós vamos comunicar tudo o que se foi passado aqui, né? Concordo aí com a vereadora Cida, deu uma explanação muito boas. Quanto a números, não há argumento. Tem dinheiro, né? Entendemos que se o governo tivesse já lá atrás começado a compra, se organizado, hoje teríamos vacina para todos. Então, o Sincerpo continua na luta, vai continuar na luta, e desejo a vocês também muito sucesso, e podem contar conosco. Vacina já, fora Bolsonaro,
e contra a PEC 186. Um abração a todos aí, e que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Francisco, pelas suas palavras. Vanilson. Está com a palavra, Vanilson. Oi, gente, bom dia ainda, né? Tudo bem com vocês? Eu ouvi aí muito atento a fala do França, não escutei a fala dos demais, do Francisco. Eu acho que o França está correto em dizer que nós, do movimento sindical, temos que tomar as rédeas, né, de todo esse contexto aí e nos manifestarmos, né? Acho que quando a gente puder fazer qualquer tipo de movimento, isso já vai ser muito tarde e as coisas já vão ter, né, a boiada já vai ter passado. A gente, né, nós aí, enquanto servidores públicos, empregados públicos, de fato, nós estamos tendo uma série de ataques, né, desse último governo agora, né, desse governo Bolsonaro. Começou com Temer e isso continua sendo nós a bola da vez, né, em que tudo é contrário ao servidor público, nós somos privilegiados, que nós somos, né, ganhamos muito, que não produzimos pouco, que o Estado é muito grande, que ele tem que ser diminuído, porque senão ele não aguenta sustentar. Então, ou seja, nós já conhecemos esse discurso. E é fato que a sociedade, ou parte da sociedade, compra esse discurso com muita facilidade. Então, eu vou fazer uma provocação aqui a todos nós que somos do movimento sindical, é isso que a gente tem discutido lá no Sincer. O que nós podemos fazer, ou como é que nós vamos conseguir fazer uma interlocução com a sociedade, mostrando para ela a importância do serviço público. Porque, pesando contra nós, a gente já tem um monte de argumento que esses caras estão usando. Agora, nós, enquanto senhores da situação, conhecedores do que está acontecendo, nós não estamos conseguindo fazer essa interlocução também com a sociedade. Nós precisamos fazer um contraponto para que isso seja favorável à nossa situação, ou seja, para que a gente possa mostrar que um empregado público, um servidor público, de fato, ele não tem privilégios, né? A gente pode contar nos dedos aí quais são as instâncias que talvez tenham grandes salários. A grande maioria de nós tem salários baixos, salários pequenos, né? Na nossa base aqui do Sincerto, aqui, se a gente pegar o pessoal do DENUB, o pessoal da Secretaria de Obra, né? Os servidores de chão, né? A gente chama de chão de fábrica, mas os que estão na ponta são pessoas que têm um salário muito baixo. Tanto é que estão hoje. A gente tem uma realidade dentro do município que é boa parte dessas pessoas estarem penduradas nas instituições financeiras com relação ao empréstimo. O sujeito vive de empréstimo atrás de empréstimo. Justamente por quê? Porque o salário dele não comporta as necessidades, muitas das vezes, que ele tem. Tá certo? Então, nós precisamos traçar uma estratégia para que a gente possa conseguir levar o contraponto a tudo isso daí. E, de fato, a questão da pandemia hoje, né, ela atrapalha um pouco a gente. Primeiro porque a gente não consegue fazer aquelas movimentações de massa que a gente conseguia fazer, né? Isso é algo que é ruim. Mas mesmo fazendo essa movimentação de massa, nós ainda assim acho que não estamos conseguindo atingir a população. A população ainda não teve noção de que a grande prejudicada, né, desse contexto todo vai ser ela. Porque quando a gente retira os serviços públicos, as primeiras pessoas, os primeiros que vão ser atingidos com isso, vai ser a população. E que está comprando um discurso fácil, um discurso de ódio contra os servidores públicos, imaginando que aqui só tem bandido, só tem vagabundo, que ninguém quer trabalhar. E isso não é uma realidade. Então, acho que o desafio que nós temos aí, enquanto entidades sindicais, que representamos essas categorias, é a gente criar uma estratégia para que a gente possa contrapor tudo isso e falar nesse sentido.
Da mesma forma, eu acho que nós temos aí que nos organizarmos para a questão da PEC 186. Eu já propus isso lá no CICERPA, até com o pessoal que é da executiva da SSD, imaginando o seguinte, que as centrais precisam organizar os sindicatos que estão envolvidos e nós precisamos fazer uma pressão nos deputados lá em Brasília. Tá certo? Nós não temos gente só nossa lá, não. Os que é nosso, tá beleza, mas hoje nós não podemos lotar um ônibus aqui e descer todo mundo lá em Brasília para a gente fazer as movimentações que nós fizemos contra a reforma da Previdência, que passou, contra a reforma trabalhista, que passou, e nós estávamos lá. Né? Nós não estávamos na situação que nós estamos hoje, não. Nós estávamos lá em Brasília. Chegamos aí várias vezes lá, para poder bater de frente com os deputados e argumentar e mostrar que não era o caminho. E perdemos. Imagina agora, nessa situação em que nós não estamos tendo essa possibilidade de estarmos lá. Nós precisamos criar estratégia dentro das redes sociais, fazer uma grande campanha, seja na rádio, na televisão, nos meios de comunicação aí da internet, para que a gente possa mostrar o que está em jogo, né? E que amanhã o desmantelamento do serviço público vai resultar para a sociedade um desatendimento, né, a essas prestações de serviço, assim como, às vezes, um custo mais elevado, né? Porque, no nosso caso aí das terceirizações, aí, o França aí vai passar por isso, que é a questão de privatização aí dos Correios. A gente sabe que, no fundo, isso tem um grande objetivo, que é beneficiar a iniciativa privada, ou seja, o grande capital. E aí, aquele detalhe, ninguém monta empresa para poder gerar emprego, não, gente. Todo mundo monta empresa para ganhar dinheiro, né? Geração de emprego é segundo plano, e empregos de péssima qualidade, igual a gente já está vendo aí hoje, o Mercado Livre contratando um entregador, tá certo? Para poder fazer entrega. Qualquer um hoje pode ser entregador. Se você tiver um carro, uma bicicleta, uma moto, você vai lá, se cadastra e vai fazer as suas entregas. Quer dizer, assim como aconteceu com a Uber. Então, ou seja, isso, na verdade, é uma precarização das condições de trabalho, das relações de trabalho, e colocando na cabeça das pessoas que ser empreendedor, né, que isso é empreendimento, isso é um ótimo negócio. Então, assim, nós temos um desafio pela frente, né? Sou sincero para vocês, eu não sei qual é o caminho, né? Mas a gente precisa criar esse ambiente de discussão para que a gente possa criar alternativas, para que a gente possa chegar numa situação em que a gente possa combater tudo isso que está aí. Muito obrigado. Obrigado, Vanilson, pela sua intervenção. Ô, Groia, o Emerson estava aí e saiu. Ele seria Reginaldo, o próximo. Nós estamos com problema, parece, com o sinal dele. Então, todos já falaram dentro daquela proposta de falar e rodar para o próximo participante, dentro dessa limitação que a gente tem da plataforma. Eu gostaria de te lembrar que, ao avançar das horas, eu acho que já está na hora das considerações finais suas, de avaliação da própria live, e a gente fazer o encerramento. Tá, tudo bem. Se caso o Emerson entrar, a gente até faz uma sessão a ele, mas o que eu tenho aqui é agradecer aí a todos que estão nos acompanhando, a todos que participaram, a Vanilson, né, Vanilson? Nós montamos essa live assim, de última hora, porque a gente esperava, né, sinceramente, que essa PEC fosse votada semana que vem. A vereadora Cida que me alertou e falou, não, ela vai ser votada nessa semana. Nós corremos muito para poder montar essa live, eu acho que ela cumpriu o papel dela, agora a gente tem que ir para a rua, junto com a população, e pedir para que se pressione os deputados, que se pressione as deputadas para votar contra essa PEC desgraçada e votar pelo auxílio emergencial, que, conforme a Vicky falou muito bem, tem que ser de, no mínimo, salário mínimo, porque nós já não aguentamos mais, entendeu?
Então, eu agradeço a todos, agradeço aí a disponibilidade do Groia, que montou a arte, que fez todo esse trabalho. Ontem à noite nós ficamos trabalhando para poder colocar 100 pessoas na live, não conseguimos, mas numa próxima a gente vai trabalhar ela com maior antecedência. Muito obrigado mesmo, tá? A todos. Obrigado a você, Gora.